Então, pessoas, vamos a mais dicas, né, para a prova discursiva, segunda etapa, para o consultor do processo legislativo, para o revisor e para aquela etapa única do técnico. A gente vai falar sobre interpretação de texto, agora pensando outros gêneros, né? Eu já fiz um vídeo anterior, falando sobre a interpretação do texto dissertativo, que com certeza terá exercício na prova que aborde esta tipologia textual, tá? Então vocês precisam estar bem atentos, porque isso vai acontecer, não tem jeito. A banca pedir localização de tese, te perguntar estratégias argumentativas empregadas pelo autor, não é? Isso ela vai fazer, tá? Vai ser muito difícil vocês não enfrentarem este tipo de exercício na prova da FUMARC. Agora a gente vai falar sobre outros gêneros que podem acontecer. Por quê? Porque tem cargos, vocês já sabem, que vão enfrentar mais de 2 exercícios discursivos, né? 6 exercícios, por exemplo. Então vamos lá. Poema. Pronto. Poema pode ser objeto de uma questão de interpretação desta? Pode, até porque a FUMARC trabalha com vestibular. Ela não vai perder a oportunidade de variar gênero, tá? Então, poema pode. O que é importante antes de você começar o procedimento de resposta do poema? É você tentar identificar o que é um poema lírico, o que é um poema narrativo, tá certo? Porque esses dois grandes gêneros vão definir a forma como você vai responder, tá bom? O que a gente chama de poema lírico, pessoal? É aquele poema em que você nota a presença de um eu. O poeta, ele deixa bem claro que está falando em primeira pessoa, tá? Então existe um eu aqui, a presença da primeira pessoa. Ora, quando você tem um poema em primeira pessoa, é um poema bem ou mal que trabalha uma defesa de uma ideia a partir deste eu. Então a gente não começa a discursiva respondendo, falando que o autor tal fez isso. Não. Nas respostas de poema, a gente vai falar sobre eu lírico ou eu poético. Ou mesmo poeta, isso pode, tá? Então são técnicas de interpretação. E naturalmente a banca vai querer que você interprete alguma concepção do eu lírico sobre qualquer questão da condição humana. Qualquer questão, ela vai querer que você localize o assunto central e como que esse eu lírico entende aquele assunto. Por exemplo, um poema pode trazer assuntos ligados a amor, naturalmente, pode trazer assuntos ligados a identidade, né, pátria, por exemplo, a relação que este eu tem com o seu país, com o seu povo, com a sua pátria. Pode trazer processos de metalinguagem, não é? Que é uma questão bem inteligente, quando a banca trabalha um eu que explica o próprio fazer poético. Enfim, os assuntos são vários. Então você tem que primeiro localizar o assunto geral, qual é o geral, tá? O universo está sendo trabalhado aqui. Por exemplo, aqui nós temos, ó, os ombros suportam o mundo. Então, quer dizer, está se falando dos ombros, ou seja, um ombro naturalmente humano que vai suportar o peso do mundo. Então, aqui é a relação, né, com suportar o peso do mundo. Está no próprio título do poema do Carlos Drummond, tá? E aí, você tem a questão desse eu lírico, como que ele se coloca, por exemplo, se houver um eu lírico aqui, como que ele se apresenta nessa ideia de suportar o mundo, como que o mundo é suportado, tá certo, por este eu. Bom, vamos lá. A partir desta ideia, não é, deste tipo de poema, você vai notar que tudo que você for afirmando, tá certo, você terá que abrir aspas e colocar um trecho. Tudo que você afirmar numa interpretação de um poema, você tem que colocar o trecho. Por quê, gente? Porque o poema, diferentemente do texto dissertativo comum, tá? Ou seja, de um gênero de mera com função referencial, função meramente informativa, o que acontece no poema? Muita coisa é metaforizado, muita coisa é alegoria, né? Ou seja, é sempre um discurso de representação, tá? Então você precisa, na sua afirmação, mostrar o trecho que representa o que você está falando, tá certo? Porque aquele trecho é ilustrativo. É a base vamos dizer, da estratégia argumentativa da resposta à interpretação, tá certo? E no poema é muito importante também você não falar que o poeta defende, que o poeta diz, nada disso. É sempre uma evidência, é sempre uma inferência, é o que se pode depreender, tá? Olha só o que se pode depreender, ou seja, uma depreensão. O que é isso? É uma interpretação. Como é uma linguagem figurada, você estará sempre em função de interpretação. Aquilo nunca se afirma pontualmente. É isso.
até porque quem lê um poema sempre tem uma leitura diferente do outro, em termos de conceito de interpretação. Professora, se tem uma leitura diferente do outro, então quer dizer que a resposta pode variar? Não é bem assim. Existe um eixo comum, as metáforas têm que fazer sentido, tá, pessoal? Senão, elas não têm uma compreensão. Elas têm que ter uma ligação lógica com o mundo real. Por exemplo, se você, uma vez lendo um livro, né, mas não era um livro assim, de um autor renomado, nada disso, né, de um autor que pretendia lançar um livro, ele escreve uma metáfora do tipo, né, ele vai fazer uma interpretação do órgão genital feminino, ele fala que a águia, aquela águia negra furou o vento. E aí eu perguntei para ele a concepção dessa metáfora. Aí eu falo, olha, ele diz o seguinte, que o vento perfurou aquela águia negra, isso, melhor dizendo, o vento perfurou aquela águia negra. E aí eu perguntei qual que é a concepção dessa metáfora. Ele me explicou, olha, isso aí trata do ato sexual em si, né, do masculino e do feminino. Aí eu falei, mas o vento não perfura a águia, é a águia com seu voo que perfura o vento numa metáfora. Entenderam? Então existe uma lógica naquela metáfora. E aí quando você faz a sua inferência, você tem que mostrar. Por isso que não é tão aleatória assim a interpretação, tá? Então você tem que mostrar. Se você apenas explicar, aí vira uma questão pessoal. Se você só ficar explicando sem comprovar nenhuma relação com o poema, vira uma questão pessoal, tá? Então você pode observar, olha só, que o poema, que há sempre uma evidência, que há uma construção de uma realidade ou uma subjetivação, não é? Ou seja, o poeta ele faz um recorte daquele elemento, que há uma evidência no poema que trata disso. Então tem que tomar cuidado com essas afirmações, tá? Bom, como eu disse para vocês, o poema não fica apenas na questão de você explicar o que está se falando ali, não é? Sobre aquele eu lírico. Veja que os assuntos mudam. Aqui a gente tem um poema da Conceição Evaristo, que a gente trouxe para fins de exercício, que pede uma explicação com base no poema, não é? Aqui diz, ó, explique a concepção da mulher proposta pelo eu poético. Vários poetas vão retratar a mulher de diferentes formas. Então nós temos aqui uma mulher, Conceição Evaristo, né? Ela exatamente fazendo essa retratação, tá? Veja que aqui a gente não fala que a Conceição Evaristo falou. A gente diz que o poema dela traz a inferência, se infere, tá certo? De uma concepção natural da mulher, que perfaz o ciclo de sua mocidade até a maturidade, representada pelo papel de mãe. Ou seja, você pode fazer uma grande introdução. E aí, aos poucos, vocês podem ir, por exemplo, estrofe a estrofe, ou seja, cada conjunto de versos, interpretando e demonstrando. Por exemplo, ó, o eu lírico, reconhecido no poema como eu mulher, que é assim que ele vai se apresentar, mostra as transformações que sofre o corpo da mulher quando ingressa, por exemplo, na puberdade. Então você tem que pegar um trechinho e fazer essa demonstração, tá bom? Então, pessoal, poema, se for um poema de eu lírico, você deverá captar qual é a subjetividade, ou seja, a construção que aquele poeta deu para aquele assunto. Primeiro captar o assunto central, né, e depois captar qual é a construção que foi dada. É claro que tudo depende da pergunta que vai ser feita para você, tá? Bom, então ficou essa dica. Próximo vídeo, deixo mais uma dica para vocês, tá certo? Sobre esses recursos de interpretação. Mas aí eu vou deixar uma dica mais localizada para o consultor e para o revisor, que é a dica que vai tratar de você pegar o texto e resumir, tá? Ou seja, você parte da interpretação para você construir resumo, que também existem técnicas de resumo, e a banca vai localizar, ela vai procurar no seu texto se você emprega essas técnicas, não é só encurtar o texto, é demonstrar que estratégias linguísticas, né, produzem síntese, tá bom? Então é isso aí, já é dica para nosso próximo estudo, tá bom?